Quartararo afirma que o problema da Yamaha não é apenas um. Para Fábio Quartararo, a Yamaha precisa de uma abordagem mais holística, em vez de focar apenas em um dos seus problemas. E o que vemos é que a Yamaha está perdida, afundada em muitas áreas que simplesmente não funcionam. Há tempo sabemos que a Yamaha tem um grande problema de falta de aderência na roda traseira em relação às rivais. E isso acaba por desgastar o pneu durante as corridas, tornando a Yamaha de Quartararo e dos demais pilotos difícil de guiar e lutar com a concorrência. Nas voltas rápidas em qualificação, vemos ele costumeiramente conquistando bons resultados e largando na primeira fila, o que é bastante comum. Porém, nas corridas a história é outra. Em Brno, a última etapa da MotoGP, Quartararo foi P12 na sprint e P18 na corrida, posições bastante desagradáveis para ele, cujo potencial conhecemos bem. Falando após a corrida sprint, Quartararo disse que houve certo avanço, pois perderam menos tempo para os pilotos no pódio do que o esperado. Ao mesmo tempo, ele tem usado as etapas para estudar intensamente seus adversários, especialmente os da Ducati e da KTM. Ele disse que, como os tinha na sua frente, conseguiu comparar exatamente as diferenças, saber onde perde para os demais. Isso mostra mais claramente em quais áreas a Yamaha precisa melhorar e esperançosamente ajuda a melhorar a motocicleta, disse Fábio. E o problema mais relatado, que é a falta de tração, cuja tentativa de correção vem sendo tentada há tempos, não foi a única desvantagem apontada por Quartararo. Ele diz que a diferença é grande demais para conseguir um progresso significativo, eliminando um único ponto fraco, afirmando que sua moto precisa funcionar melhor de forma holística, pois, segundo ele, grandes saltos não virão com uma pequena atualização. Ele diz que atualmente estão cerca de 6 a 7 décimos atrás do topo, mas diz que é impossível compensar meio segundo melhorando apenas um aspecto da moto. Diz que precisa resolver vários problemas ao mesmo tempo, e a falta de tração é apenas um deles. Existem também fraquezas na aerodinâmica, eletrônica, motor e muitas outras coisas. Ou seja, a Yamaha está perdida. Mas, como sempre tem um lado bom, Quartararo disse que foi muito útil andar atrás das motos e ver esses detalhes em comparação direta com as outras motocicletas. Claramente vemos aqui um Quartararo bem focado realmente em resolver ou tentar resolver esses problemas. Quartararo, que já sabemos deu o ultimato à Yamaha de que se não tiver resultados vai buscar outros horizontes. Ele diz que quando anda espera certas reações na moto, mas essas reações simplesmente não vêm. Diz que a ele parece que a moto é toda reconstruída de como está na qualificação até a corrida. Ele diz que pilota de forma muito tensa e que parece que está andando sempre no molhado. Ele diz que há uma falta de compreensão da causa das dificuldades e, portanto, elas são impossíveis de resolver até o GP. E na corrida, após sua fala, o resultado foi terrível, como já dito, né? P18. Ele diz que o tempo é curto para trazer algo de melhorias, pois isso leva meses. A esperança então recai no V4, que está em desenvolvimento, mas que até o momento ainda não é competitivo. Como já falamos neste vídeo, que eu vou deixar aqui no card, onde ele se mostrou 2 segundos mais lento que o 4 em linha. Porém, ele terá um novo chassi e uma nova aerodinâmica que pode ou não funcionar. Resposta que também levará tempo para termos. E no dia que esse motor foi testado, o Quartararo não estava presente e ele disse que o motivo era que seria inútil para ele, pois as condições ali eram diferentes das que ele iria encontrar em Brno. Ou seja, o foco dele é total na atual temporada e no material que ele tem na mão. Ele que já disse que não quer que a Yamaha espalhe o seu foco, prefere que se concentrem em um único ponto, que para ele deve ser a moto atual. Ou seja, os problemas são grandes na Yamaha, pois a moto atual não funciona e a moto com V4 ainda é lenta. E não há consenso sobre que lado seguir. Então, é difícil de acreditar que uma solução virá logo. E é bem provável com isso que a Yamaha vai acabar perdendo seu piloto campeão do mundo. Por que será que apenas 2,5% dos brasileiros investem no melhor lugar que existe para investir o seu dinheiro, que é a Bolsa de Valores? Enquanto que nos Estados Unidos esse número chega a 60%, a Bolsa de Valores é o lugar onde você investe o seu dinheiro sem pagar taxa para ninguém. Ou seja, é bom somente para você e mais ninguém. Mas para isso, claro, precisa informação. Acesse nosso canal no YouTube, Invista Certo, espaço Ariel Selba, que está aqui em meus canais, ou é só pesquisar lá no YouTube.
te encontro lá, hein? Entre em contato comigo, assim você vai aprender de uma vez por todas a investir o seu dinheiro sem pagar taxas para ninguém. Assim, obviamente, será bom para você e para mais ninguém. Invista certo! Ariel Selbach, aqui no YouTube.